No universo colorido da Peppa Pig, muitas coisas não são exatamente o que parecem. Mas será que por trás dos desenhos fofinhos existem segredos escondidos que ninguém reparou até agora? Vem com a gente descobrir! Tem algo de muito estranho nos hábitos do Sr. Raposo, e não é só porque ele parece de repente nos lugares. No episódio em que o vovô Pig coloca suas galinhas para dormir, ele comenta que certos animais comem à noite. E como num passe de mágica, logo em seguida surge o Sr. Raposo. Coincidência ou um típico movimento de quem está de olho num franguinho inocente? Agora, se a gente prestar atenção em outro episódio, o da delegacia, notamos algo ainda mais esquisito. Nos murais da frente da delegacia aparecem 2 símbolos de raposa, um de cada lado. Será que é um recado escondido de que eles estão de olho no Sr. Raposo? E tem mais, na loja dele, todos os produtos têm um adesivo com o mesmo símbolo que vimos na delegacia. Então, e se tudo ali tiver sido pegado emprestado, sem devolver? Coitada da Emily Elefante, que deixou levar tudo sem cobrar nada. Mas o mais surpreendente é que seu filho Fred tem todo o jeito de um futuro policial. Tanto que, quando Peppa e Suzy imaginam como vai ser o futuro, Fred aparece adulto, fardado e patrulhando a cidade. Seria o destino colocando os filhos no caminho oposto do pai? Talvez um dia o pequeno Fred tenha que prender o Sr. Raposo. E se você quer saber todos os detalhes que podem ter passado despercebidos, fica aqui que a gente te mostra tudinho no canal Planeta Teen. Se essa história toda do pequeno Fred com seu próprio pai já parece coisa de novela, espera até ouvir essa. No episódio Cavalo Patas Brilhantes, somos apresentados a Tia Dot, uma parente da Mamãe Pig que vive bem longe, mas mesmo assim manda de presente um cavalinho com rodas. Tudo muito fofo, né? Mas as coisas começam a ficar estranhas quando voltamos ao episódio que a Mamãe Pig dá um computador novo pro vovô Pig. Ao observarmos com atenção o escritório dele, vemos uma foto em cima do arquivo, e nessa foto aparecem 2 crianças, uma porquinha e um porquinho. À primeira vista, muita gente pensa que são Peppa e George. Só que tem um detalhe importante, a imagem é em preto e branco, e isso indica que é antiga, bem mais velha do que os filhos da Mamãe Pig. Então, será que estamos olhando para ela mesma, ainda criança, ao lado da Tia Dot? Mas se olharmos de perto, percebemos que a criança ao lado parece um menino. Isso quer dizer que talvez a famosa Tia Dot não seja tia, mas sim Tio Dot. Isso tudo fica mais complicado ainda quando aprendemos que ela era realmente a Tia Dot no episódio do Dia de Ação de Graças, em que finalmente aparece. Mas então, quem é aquele outro porquinho? E esse é com certeza um dos segredos mais escondidos de toda a série, e que talvez passe despercebido se você piscar rápido demais. Depois de descobrir isso, a gente começa a se perguntar: quantos outros segredos ainda existem escondidos nesse universo aparentemente simples? Em um episódio onde a família Pig vai acampar durante um festival infantil, mais um detalhe curioso aparece. Enquanto todos se preparam para curtir a natureza, Papai Pig tira do bolso um manual, tipo aqueles guias práticos de acampamento. E se você olhar com atenção para a contracapa do livrinho, vai notar que há várias imagens, e uma delas é o rosto de um pirata. Mas não qualquer pirata, é o mesmo que aparece em outro episódio, quase entrando na delegacia para reclamar um tesouro perdido. Só que ele desiste no último segundo, talvez com medo de ser reconhecido, ou preso. E aí vem a pergunta: o que um pirata está fazendo no livrinho do Papai Pig? Seria uma coincidência? Ou será que esses manuais escondem história de pirataria antiga? Mesmo com poucos humanos aparecendo nesse mundo, tudo indica que os poucos que existem são piratas. Coincidência demais para ser só brincadeira, não acha? Então vai rápido e assina o canal, porque aqui a gente conta tudo em primeira mão, tanto sobre os piratas quanto sobre os humanos em Peppa Pig. E agora é a vez da Barraca Mágica entrar na história. Lembra do episódio do Festival Infantil? Nesse mesmo acampamento, a família inteira, Peppa, George, Mamãe Pig e Papai Pig, conseguem se enfiar dentro de uma barraca minúscula. E não estamos exagerando, aquela barraca é tão pequena que, em teoria, só caberia o George enrolado no cobertor. Mas, surpreendentemente, todo mundo entra e parece confortável. Agora, em outro episódio, quando toda a família resolve acampar ao ar livre,
a mesma barraca reaparece, mesmo tamanho, mesma cor, tudo igual. Só que dessa vez o Papai Pig não consegue entrar e dorme do lado de fora, encolhido ao lado da fogueira. O que mudou? A barraca encolheu, o Papai Pig cresceu? Ou será que aquela sopa de tomate no jantar deixou ele bem maior? Seja qual for a explicação, uma coisa é certa. Nesse universo, até as barracas parecem ter vontade própria. E é aí que a gente percebe que nada nesse universo é tão simples quanto parece. E falando em coisas que passam despercebidas, tem um detalhe que quase ninguém nota: os nomes verdadeiros dos personagens mais velhos. A maioria dos adultos e avós em Peppa Pig são chamados apenas de mamãe, papai, vovô, vovó. Mas tem uma exceção curiosa: o vovô coelho. No episódio Tesouro do Mar, Peppa e sua família encontram uma garrafa jogada na praia. Dentro dela, há uma mensagem misteriosa assinada por Reg Coelhinho, junto com um número de telefone. Curiosos, eles ligam, e quem atende é o próprio vovô Coelho. Ou seja, Reg é o nome verdadeiro dele. A garrafa era uma lembrança do passado, talvez de quando ele ainda era um jovem e vivia aventuras no mar. Mas por que será que não sabemos os nomes do vovô Pig, da vovó Pig, da mamãe Zebra e tantos outros? Será que esses nomes foram esquecidos de propósito ou será que ainda estão escondidos por aí, esperando serem descobertos em outra garrafa? Se nomes como Reg e Coelhinho podem ficar escondidos por anos, imagina quantos outros segredos ainda vivem camuflados nesse mundo onde tudo parece normal, mas não é. E falando em coisas quase normais, vamos parar um pouco para pensar numa questão bem maior. Como é que animais em Peppa Pig passaram a viver como humanos? Eles dirigem carros, moram em casas, vão ao supermercado e têm até empregos. Mas a verdade é que alguns hábitos naturais ainda dão as caras, especialmente entre os antigos predadores. Um bom exemplo disso é o Papai Lobo. No episódio em que a casa da família Lobo é construída pela equipe do Sr. Touro, ele faz uma referência direta ao clássico Conto dos Três Porquinhos. Só que o mais curioso vem depois, quando ele pergunta do que a casa da família Pig é feita, com um olhar meio suspeito. E a coisa não para por aí. Em outro episódio, quando ele e o Papai Pig estão sozinhos em um barco, o Papai Lobo comenta que está ficando com fome e lança um olhar bastante sugestivo para aquele porquinho rosa ao lado dele. Será que isso é só brincadeira? Ou será que, mesmo com roupas e empregos, os instintos antigos ainda estão ali, espreitando? Comenta com a hashtag Lobo e conta pra gente o que você acha sobre tudo isso. Se até um lobo bem vestido ainda parece sentir o cheiro do jantar em forma de porquinho, então nada impede que outras coisas também estejam só disfarçadas, como, por exemplo, a ideia de que tudo funciona perfeitamente na cidade da Peppa. Mas será mesmo? Já reparou onde ficam as casas? Praticamente todos os prédios e lares são construídos no alto de colinas bem íngremes. Parece até uma escolha arquitetônica exagerada, até que chove. Quando isso acontece, e acontece bastante, tudo que está debaixo dos morros simplesmente alaga. Mas aí surge uma dúvida que ninguém responde. E a toca da família Coelho? Afinal, ela fica embutida na montanha, não no topo. Em uma inundação, a água com certeza entraria lá primeiro. Mas se isso já parece ruim, pior ainda é a situação da Molly, a topeira. A toca da família dela é ainda mais baixa, com entradas visíveis na base da colina. Se a água sobe, como já vimos em tantos episódios, a casa da Molly seria a primeira a ficar submersa. Será que existe algum sistema de drenagem secreto? Ou será que só fingem que está tudo bem enquanto a lama invade a toca? Esse é, com certeza, um mistério subterrâneo digno de investigação, antes que venha a próxima tempestade. Por causa disso tudo, fica claro que o tempo em Peppa Pig funciona de um jeito muito próprio. E falando em tempo, tem um último detalhe que pouca gente percebe, mas que talvez seja o mais estranho de todos: os relógios. Eles quase sempre marcam o mesmo horário. Se você observar bem, vai notar 3 momentos em que se repete o tempo todo: 10 da manhã, 4 da tarde e 8 da noite. Parece que o tempo simplesmente congela nesses pontos do dia. E o mais curioso é que a própria série brinca com isso. No episódio A Van do Sr. Raposo, o papai do Fred Raposo tenta vender para o Sr. Pig um conjunto de 3 relógios. E os relógios que eles mostram são exatamente os de sempre, com uma pequena diferença. O das 10 da manhã está um pouquinho adiantado, quase 10h30.
Será que alguma criança mexeu nele para tentar escapar mais cedo da aula da Madame Gazela? Bom, o tempo pode até não passar no mundo da Peppa, mas aqui no nosso mundo ele voou. Se você curtir explorar esses segredos com a gente, já deixa o like, se inscreve no canal e conta nos comentários aqui qual mistério você acha mais maluco. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, fica de olho nos relógios, hein?